Dois casais de vizinhos se encontram, começam a descobrir que têm muito em comum e a partir daí as vidas se entrelaçam. Pessoas como eu, como você, em uma reflexão sobre os relacionamentos, sobre o amor e a morte. Os Realistas está entrando em cartaz aqui em São Paulo depois de uma temporada no Rio de Janeiro e tem um elenco que só tem feras. Débora Bloch, Emílio de Mello e Fernando Eiras, que estão aqui no Metrópolis. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Só faltou a Mariana Lima para Mariana Lima. estar aqui conversando com a gente. completar Ela o- está filmando. Mas ela está filmando. Ok, muito bem. Vamos ver um trecho do espetáculo gravado, acho que lá no Rio, né? Vamos ver? Estranho, né? Você quer que essa conversa termine, eu quero que ela continue. É estranho mesmo. Eu sei. Eu tinha visto você algumas semanas atrás, no estacionamento. Você estava no telefone chorando e comendo uma barra energética. Aí eu pensei, nossa, tá aí uma pessoa ocupada e triste. Foi só o jeito dele. E o jeito que ele me abraçava. Qual era o jeito que ele te abraçava? Você bem que queria saber, né? Claro, por isso eu perguntei. Era assim? Não, assim não, diferente. Mas isso foi legal, isso foi bacana. Esse foi só um jeito. Muito A gente bem. nunca viu essa cena. A gente nunca viu, foi um Sério? susto Primeira agora. vez. E aí, qual é o impacto A gente de se ver pela vê. primeira vez? Eu gostei. É, foi bom, foi ótimo. Por A gente incrível que pareça. A gente sempre teve muito prazer de ensaiar essa cena, desde o início. Foi uma das primeiras cenas que a gente, que vieram assim pra gente. E ela Em veio geral, abraçando você a se vê gente. no teatro, nunca... Se você se vê filmado no teatro, nunca é geralmente muito vocês, bom. vocês não É gostam, porque ator não gosta de se a ver no voz teatro, né? você projeta e aí pro vídeo não funciona. Aham. Mas aqui eu achei que deu vontade de ver a peça. Então, gente, vai Deu lá vontade ver. de todo mundo ver a peça. Débora, vamos começar com você, porque você viu o primeiro espetáculo em Nova York, foi isso? Eu vi, é. Eu já estava perseguindo esse autor. Eu já conhecia ele pelas montagens da Companhia Sutil de Teatro, do Felipe Isto e do Guilherme Weber. E aí eu tinha visto uma outra peça dele lá, há um tempo atrás, que eu pensei em fazer, mas eram muitos atores. E aí eu vi essa peça, me apaixonei por esse texto, achei o texto incrível, porque é um autor da nossa geração, né, contemporâneo, falando sobre o mundo, as pessoas de hoje. Que é o Will Eno. O Will Eno, com diálogos brilhantes, os diálogos são incríveis, com muito humor e, ao mesmo tempo, muito sensível e falando de temas delicados, assim. Ele já visitou até o Brasil, acho que numa dessas Já. montagens, né? Eu acho que, inclusive, na estreia da Temporada de de Gripe, Gripe, ele veio. Direção do Felipe Hirsch. Do Felipe Guilherme. Hirsch, Do Guilherme. com o Guilherme. Ah, do Guilherme. Com o Guilherme. Os dois estavam trabalhando juntos. Bom, mas aí são dois casais. Né? E as discussões se dão... Eu sei que o seu personagem é o José e que você está com uma doença. Isso é spoiler, né? É? É spoiler. Isso é spoiler? E agora? Volta, finge que você não disse isso. E você... Você está resfriado, pô. Então coloca... Não, mas é um detalhe. Na verdade, esse é um casal que vive numa cidade interior, né? Uma cidade de campo, que é o João. O Fernando faz com a Mariana, que é a Júlia. E aí eles recebem a visita de dois vizinhos que acabaram de se mudar para essa cidade. E é uma cidade onde tem muita natureza, né? E eles estão ali por uma questão de saúde, né? E a gente vai descobrindo isso ao longo da peça. E aí eles começam a se relacionar. Ora o casal se relacionando com outro casal, ora um homem se relacionando com outra mulher, ora outra mulher se relacionando com outro homem, e essa relação entre esses personagens vai dando um pouco a condução do espetáculo. Essa questão desse casal estar nesse lugar, com esse cenário aí, que é da Daniela Thomas e... Daniela Thomas e Camila Smith. Isso, que
Tem a ver, eu li alguma coisa que eu acho que vocês falaram, que tem a ver com Chekhov, não é? Dessa amplidão e a pequenez daqueles personagens. Isso é porque a gente sente isso. A gente nem sabe se o Eno pensou nisso quando ele escreveu. Mas a gente sente muito, eu sinto muito no início, a gente fala muito isso no início da peça. O Kiki Dias, que é casado com Mariana, quando assistiu a primeira vez, falou: você pensei muito no Chekhov da gente. E também penso Guilherme também, no final da peça, onde os personagens ficam mais vulneráveis, ficam mais soltos entre si. É porque o Chekhov, ele tem essa relação com o campo, né? Os personagens com o campo e a relação do homem com a natureza e como ele é pequeno diante do vasto. E, né, e ele traz isso muito, tem esse clima nos realistas do Eno. Mas o Eno, ele foi aluno do Albi. Então, ele tem muito do Albi também e do Beckett, porque ele é muito... Chamam ele de um Beckett contemporâneo. Sim, porque ele tem uma escrita colada no, assim, do teatro do absurdo, né? Então, os diálogos dele têm essa pegada. Mas com uma outra assinatura, né? Eu acho muito interessante. Muito misterioso. E o espetáculo que estava na Broadway, e isso me chamou... Ele está na Broadway, Deb, ainda está? Está na Broadway, parece que estreou em 2014. Isso. Não, mas, já não está mais. Não está mais? Não. Bom, mas pelo que eu li, pelo perfil do autor, pelas peças que eu vi já montadas aqui, me deu o estranhamento de saber que ele está na Broadway. Surpreendente, né? Mas ele não tem um perfil Broadway, né? A dramaturgia dele. Tanto que é a primeira vez que ele foi montado lá, na Broadway. Porque é uma tentativa dele, é uma tentativa dele com o realismo, né? Essa realmente é uma tentativa de escrever uma peça realista, os realistas. Por isso até que tem esse título, né? Claro. E eu acho que isso é que aproximou ele um pouco da Broadway. Só que ele traz essa realidade, esse realismo de acordo com a característica do Will Eno, né? Ele não é totalmente realista, ele é muito esquisito. É a tentativa dele, um autor que normalmente não é realista, de fazer uma peça realista. A peça tem um trabalho de sonoridade muito sofisticado e muito pensado pelo Guilherme Weber, junto com a Andrea Zeni enfim, a equipe toda, a Deb, todos pensaram nisso porque tem esse lugar de grande beleza. E o ser humano, poeirinha da poeira ali, no meio, diante do milagre da vida, da natureza, da sua própria existência, discutindo suas coisas cotidianas. Claro. E entre isso, os silêncios reveladores, né, que falam muito de nós. Né? Débora, fazia tempo que você não vinha trabalhando aqui para São Paulo. Sim. Me lembro que a última vez que a gente falou aqui foi com a Deriva e você também teve brincando em cima daquilo, que você também era produtora. Sim, eu sempre sou produtora. Você sempre é produtora? Faz tempo que você produz, porque eu acho que você produzir... imagens lá de você. Tô brincando, que legal. Você produzir é a maneira, primeiro, de você estar no palco, né? Você produzir o seu trabalho, então, e também de você ter uma autoralidade sobre o seu trabalho, né? Porque quando você produz, você vai escolher o texto, você vai escolher os atores com quem você vai trabalhar, o diretor, enfim, você convida as pessoas com quem você se identifica artisticamente e você passa a ter... Isso te dá uma autoralidade no processo todo, né? Mas deve ser complicado produzir e atuar, não é? Não é fácil. Não é fácil, não é? Não é fácil. Porque você não tem que bater na porta, conversar com as pessoas. Tem que bater em muitas portas. Muitas portas. Ainda bem que algumas e levar se abrem, algumas né? na cara, assim, também. Na cara também. Mas eu gosto de produzir porque me dá o prazer de estar no palco dizendo o texto que eu acho bom, dizendo as coisas que eu acho importante dizer. E produz muito bem. Produz bem. Vocês ficam tranquilos, então, com a produção da Débora. A gente se Débora. sente muito amparado e muito seguro.
A ponto de vocês resolverem, inclusive, não estava fazendo nada, estamos seguros com a Débora produzindo. Então vamos voltar com o Inonet, uma coisa tranquila de se fazer, tal, trabalhar a semana inteira. Como é que é isso? Vocês estão voltando também, além dos realistas estar de sexta a domingo, no Teatro Porto Seguro. Vocês estão voltando com o Inonet, no Teatro Jaraguá. O Inonet para a gente é uma nossa sessão de jazz, é onde a gente dá uma brincada um pouco durante a semana, assim, que eu até falo pro Fernando, né, que nem o Woody Allen, que toca toda segunda-feira o seu jazzinho ali. O Inonet é um pouco esse lugar pra gente, assim, é um lugar onde a gente se exercita muito essa coisa teatral, esse jogo. E está sendo muito legal agora a gente revisitar a peça depois de 6 anos, né? Porque a gente estreou ela em 2009. Então está sendo muito bacana, a gente está descobrindo a peça de novo. E, logicamente, depois com a experiência que a gente teve com os realistas, isso também ajuda muito. Com certeza a gente vai fazer a peça diferente agora. Mas eles estão muito melhor nos realistas. Vai ver os realistas. A produtora dos realistas está chamando para os realistas. Vocês não, eles estão maravilhosos. O Inonet é maravilhoso. O Inonet é uma produção nossa agora, né? A gente vocês. se junta, né? Eu, o Kiki, Fernando, o Carlinhos Mamberti, que está trazendo a gente para São Paulo. E vamos lá no Jaraguá fazer uma temporada de quarta e quinta-feira. Quarta e quinta-feira. Final de maio. Você vê, a gente estreou ontem, dia 2, no Teatro Porto Seguro, com os realistas. E hoje, dia 3, estamos lá. Isso. E segunda e terça vamos ensaiando e quarta-feira a gente estreia o Inonet. Agora tem uma frase aqui do Emílio, ele diz assim: os realistas falam da falência da linguagem, ou seja, de como não somos capazes de verbalizar totalmente o que se passa dentro da gente. Parece o Dr. Carlo Antonini, do PSI, fazendo uma análise da peça, não é isso? Está Eu muito acho que você influenciado. carrega um pouco... não é? Não, mas isso para mim é muito determinante na peça, a questão da falência da linguagem. E a falência da linguagem acontece muito com o personagem do José. A gente vê a falência da linguagem acontecendo com ele em cena. Né? Vou explicar por quê. Porque os personagens, agora que ele já deu spoiler, eu vou dar. Eles sofrem de uma doença degenerativa que afeta a linguagem. E o Eno, ele trabalha também teatralmente com esse jogo de linguagem, sobre a linguagem e o não dar conta da linguagem. Né? Ele fala, as palavras não são suficientes. Que personagem que fala isso? O meu. As palavras já não me satisfazem mais. Já não me satisfazem mais. Não consigo mais dizer tudo que eu sinto através de palavras. Parece que... E, ao mesmo tempo, tem uma hora que ele fala, ai, tem tantas palavras na nossa língua, para quê? Sim. E, ao mesmo tempo, ele diz as coisas não cabem na gente. Assim como a gente não consegue usar as palavras, as coisas não cabem. Se você pegar o oceano, se você pegar as pessoas, se pegar... Eu aconselho as pessoas a assistirem os realistas com um bloquinho, porque a quantidade de frases incríveis que você já pensou que em esse cara dizer. formulou de uma maneira tão brilhante, vale a pena anotar, sabe? Assim, a gente tem vontade de anotar. Eu amo quando a personagem da Mariana fala para ele assim, ele está pegando nela e ela fala assim, eu sou casada. E ele responde, quem não é? Eu tenho uma curiosidade, posso perguntar para vocês? Já que a gente falou no PSI e tal, vocês fazem análise, assim, para lidar? Porque, às vezes, os temas são... tema como... Você está perguntando se a gente faz terapia, é isso? Terapia. Graças a Deus. Você fez terapia? Fiz muitos anos, não Você faço também mais, faz? mas fiz muito. Eu faço também. Agora, o teatro é uma espécie de autoconhecimento, né? Porque a terapia é você deixar de ser ignorante sobre você mesmo, eu acho. Sim. É você elaborar quem você é, como você sente as coisas, por quê e tal. E o teatro, o ator é meio privilegiado, acho, nesse sentido, porque quando você começa um processo de ensaio de um texto, de um espetáculo, você tem que lidar consigo mesmo, né? Você descobre muitas coisas, né? Sim. Também. Então, acaba sendo terapêutico. Não acho que é terapêutico, são duas coisas diferentes, mas eu acho que tem ali um vasculhar dentro de si. Perfeito. Que o ator necessita, né? O ator depende de quem ele é. Você é um instrumento, né? Em cena. Seu corpo, você tem que saber quem você é. Claro.
Então, tem um lugar onde as coisas se encontram. Os psicanalistas adoram a peça, isso é muito legal. Adoram. Oh, Acho que é um prato cheio. sensacional. O Contato Caligares vai estar lá. Então, Vai estar lá. Pessoal, obrigado. Então, vamos chamar Vamos. os realistas, sexta, sábado, domingo, teatro. Nós estamos no Teatro Porto Seguro, de sexta a domingo, só 2 meses, curta temporada, sexta e sábado às 9 da noite, domingo às 7, e a gente só está até o final de maio, então corram para nos ver. Corram e antes também para ver o Inonit, que está no Teatro Jaraguá. Jaraguá, Quartas e quintas-feiras, às 9 da noite. Ok. 2 espetáculos que eu recomendo, gente. Queridos, obrigado pela participação. Obrigada a vocês. você. Espero que não demore tanto não tempo, demora né? tanto tempo assim. esperar. Pra cá. Pô, com certeza. Estarei lá. Obrigado, hein? Obrigada. Obrigado mesmo.